Bom, boa noite a todos. Boa noite também aos nossos amigos da internet, né? Estamos iniciando aqui mais uma noite aqui de trabalhos, aqui na Casa do Caminho. Lembrando sempre, né, que a casa tem trabalho todos os dias, né? Estão afixados na entrada da casa e também no nosso site, no www.casadocaminhodesantana.com.br, tá bom? E nós temos sempre aqueles recadinhos, né, básicos, né, fora o do atendimento que nós temos aqui todos os dias, né, através dos trabalhos, né. Nós também temos, em todos os trabalhos também nós temos o atendimento fraterno, aqueles que desejarem, né, passar pelo plantão, esteja necessitando de algum tipo de ajuda, queira simplesmente conversar com alguém. Nós temos aí atendimento, né? Só a pessoa chegar um pouquinho antes do horário, né? Uns 20 minutos é o suficiente. Sempre tem alguém aí no plantão para atender a esses irmãos que estão necessitados. E na área social, nós temos o atendimento, né? Aqui deixaram 87 famílias, né? Mas nós estamos atendendo já 90, graças a Deus, né? Nós estamos atendendo 90 famílias, tá? Esse trabalho ele acontece todo segundo sábado do mês, na parte da manhã, às 9 horas da manhã. Aí são famílias que são cadastradas na casa. Inclusive o mês que vem, no mês de maio, no último sábado, vai ter um novo recadastramento dessas famílias, né, para o ano que se inicia sempre aqui. O nosso ano ele começa sempre no meio do ano, né? Então a nova distribuição vai acontecer a partir de junho, julho, né, feita a troca das famílias. Porque a família aqui, explicando bem rápido, ela fica somente um ano na casa. Aí depois é feito um outro recadastramento e a gente faz essa alternância aí, tá? Então esse trabalho, a gente aproveita para agradecer sempre quem colabora muito com a casa, através das doações, dos alimentos que compõem essa cesta básica, né? Ele é realizado, como eu falei, no segundo sábado de cada mês, na parte da manhã. E também nós temos os lanches de ruas, que esse acontece todo sábado, né? Nós estamos com um novo coordenador agora, que é o Girinaldo, nesse trabalho, e o trabalho está sendo sempre realizado todos os sábados, e a gente também pede, né, Gil, nesse trabalho, né, também quem puder colaborar, né, também trabalhando principalmente, né, e quem puder colaborar também na ajuda a esses moradores de rua, né. Essa distribuição de lanche, como eu falei, ela ocorre todo sábado. O pessoal fica aqui por volta das 4h30, já se reúne aqui para sair. É feita aqui nas imediações do metrô Carandiru, tá? E a gente também tem a nossa livraria, né? Estamos sempre aí vendendo os livros da codificação, temos romance e o livro do Mirabelli, que foi editado pela casa, né? Os volumes 1 e 2, né? E sempre também a gente aqui pede, a gente orienta, né, principalmente o público, né, a fazer o evangelho no lar, né? É muito importante que todos nós façamos esse evangelho no lar. Isso aí, vocês não fazem ideia da luz, né, que é recaída sobre o ambiente no qual você faz o evangelho. Ele é uma coisa bem simples, né, mas quem tiver dúvida pode tirar alguma dúvida com qualquer pessoa aqui, trabalhador da casa, né? Mas é uma coisa simples. E a gente insiste sempre, né? Mesmo que os outros que moram com vocês não queiram fazer, né? Façam vocês. Mesmo que fizerem sozinho, é válido. É só escolher um dia da semana, o horário, né? Fazer aquele procedimento da prece, a leitura e a discussão, né? Mesmo que for sozinho, façam. É muito importante para os seus lares e para todos nós, né? Para a humanidade em geral. Que isso é muito importante. Tá? Então, dados os recados, né? Eu peço a todos os presentes que desliguem ou desabilitem seus celulares para que nós possamos começar os trabalhos. Então vamos. Convido todos a cerrar os olhos para que possamos nos aquietar, elevar nossos pensamentos, nos acalmando, deixando a paz dessa casa adentrar
o nosso corpo físico, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Essa paz que a espiritualidade traz, essa harmonia, vamos nos envolvendo nesse ambiente de amor, deixando-nos envolver também pela presença do Mestre entre nós, que foi Ele mesmo quem nos ensinou, que onde tivesse mais que um em seu nome, Ele estaria lá. Nesse ambiente de paz, de amor, de harmonia, nós vamos pedindo licença a Deus nosso Pai, a toda a espiritualidade superior, contando, como eu disse, sempre com o amor de Jesus entre nós, para darmos início agora aos trabalhos. Sendo a primeira parte uma parte de estudo, né, onde sempre é colocado um tema para discussão e estudo, e depois a parte da aplicação dos passes. E o tema de hoje é reclamar menos, né? Ele é do livro Segue-me, do Chico, né, pelo Espírito Emmanuel, e do Momento Espírita também. Esse texto também foi baseado no site do Momento Espírita, com base no texto Reclamar e Exemplificar. Aí eu convido o nosso irmão Zé Roberto, né, para vir estudar e discutir esse tema com a gente. Boa noite a todos, aqueles aqui presentes, aqueles que estão nos assistindo pela internet. E o tema hoje é bastante pertinente, né, sobre reclamar menos, né? Acho que ninguém reclama de nada, né? Tudo está muito bom, né? E, na verdade, o que é bom depende do nosso esforço, daquilo que nós vemos. Nós podemos ter olhos para olhar as boas coisas e ter olhos para olhar as coisas que não são boas. Se nós fizermos uma análise, um levantamento de tudo que ocorre, logicamente acontecem coisas excelentes nesse planeta, maravilhosas, com relação à ciência, ao desenvolvimento tecnológico, com relação aos trabalhos sociais que são realizados. E isso passa muito despercebido. O Vladimir acabou de falar agora aqui de alguns trabalhos sociais, que a casa é uma casa pequena, é uma casa bastante modesta, né, mas grandiosa no seu trabalho, que realiza assistência àquelas pessoas necessitadas. É uma coisa maravilhosa e que passa despercebido, né? O grande público passa despercebido. Normalmente, quando nós vamos recorrer à doutrina espírita, nós vamos recorrer justamente por uma questão de necessidade. Raramente nós vamos nos dirigir a uma casa espírita para o estudo, para o esclarecimento. A maioria que chega à casa espírita chega justamente através da necessidade da dor, necessidade do consolo, né? E quando nós começamos a entender a nossa doutrina, nós começamos a nos modificar. O Vladimir falou do Evangelho no Lar, que é um instrumento de modificação maravilhosa que nós temos e que nós devemos praticar. O estudo do Evangelho no Lar. Quando a gente estuda o Evangelho, normalmente qualquer parte do Evangelho que se abre fala, poxa vida, isso é para mim. Tudo é para a gente, tudo é para nós, né? Tudo que ali está contido, tudo que o nosso querido Allan Kardec organizou como um grande pedagogo, né? Justamente ele organizou fatos dos evangelhos canônicos na interpretação do mundo espiritual, para que nós pudéssemos justamente ter o esclarecimento, o consolo e o aprendizado. Kardec diz, amai-vos e instruí-vos, é isso que nós temos que fazer. Estava dando uma olhada em várias obras sobre reclamações, né? Reclamação. E nesse texto aqui do Chico, e através da mediunidade do Chico Emmanuel, né, nos traz assim muitos ensinamentos e muitos alertas sobre isso. No livro do Médico Jesus, de José Carlos de Luca, tem alguns capítulos muito interessantes sobre isso, né? E eu comecei a pesquisar também nos evangelhos canônicos. No Evangelho de João tem uma passagem assim bastante interessante, que já algumas vezes já citei aqui, que é o paralítico do tanque de Betesda, né? Esse
esse tanque de Betesda existia uma lenda de que anualmente, quando as águas desse tanque se moviam, aqueles que chegassem primeiro ao tanque receberia a cura divina, que um anjo descia naquele momento, né, e recebia a cura divina. E Jesus, então, ele estava também presente. E ali existiam multidões enormes de coxos, paralíticos, porque havia muitas entradas. E todos aguardavam aquele momento para, então, para recorrer àquelas águas para que pudesse realizar o milagre. Existia um paralítico, né, que se encontrava por 38 anos ali, mas ele não se movimentava, ele só reclamava que não conseguia chegar até lá. Então ele reclamava constantemente. Durante 38 anos, ele reclamava que não conseguia chegar até as águas do tanque quando as águas se movimentavam. E Jesus chegou a ele e disse o seguinte: você tem que se empenhar, em outras palavras, você tem que fazer alguma coisa, para de reclamar e tenta fazer alguma coisa. E Jesus disse o seguinte: então, esse é o exemplo, você está curado. Então, essa é a grande lição, né? Deixou de reclamar, deixou de maldizer a sorte de que não conseguia chegar ao tanque de Betesda, e pela misericórdia divina ele foi curado. Assim somos nós. Quando nós paramos de reclamar, quando nós paramos de observar as coisas ruins, nós recebemos a graça divina. Por quê? Porque nós nos transformamos. É a nossa transformação interior. A Joana de Ângeles, né, diz o seguinte, no livro Episódios Diários, que pela mediunidade do Divaldo Pereira Franco, diz que a reclamação é um vício, e realmente é um vício. Nós nos viciamos em reclamar de tudo. Reclama do trânsito, reclama do tempo, reclama de tudo que é possível. E que a reclamação cria raízes no nosso corpo perispiritual. Porque nós vamos criando vícios, esses vícios são difíceis de serem extirpados, como qualquer outro vício. E reclamar é um vício. Tem pessoas que reclamam sempre, de tudo, né? E nós, de forma muito imprudente, às vezes reclamamos também. Nós estamos no trânsito, fala, poxa vida, isso não anda, tal. Mas, se nós dirigirmos o nosso pensamento para um outro lado, para o lado do otimismo, nós vamos nos sentir bem melhor, porque nós não podemos modificar, às vezes, os fatos. Se nós entendermos que tudo tem uma causa, né, e essa causa existe e tem um efeito, esse efeito está ali, nós temos que entender o efeito que nós estamos passando. Ora, se nós não quisermos enfrentar o trânsito, então vamos mudar para o meio do mato, algum lugar assim, mas ninguém quer. Todo mundo quer permanecer aqui. Todo mundo quer permanecer na cidade, né? No metrô. Puxa, o metrô está muito cheio. Claro, todos têm que trabalhar. Ora, graças a Deus o metrô está cheio. Significa que há movimento, que há trabalho, que há progresso, né? Obedecendo aquilo que consta no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que é das leis morais, que é a lei do progresso. A lei do progresso é isso. São as dificuldades que são criadas para que nós possamos superá-las, e através da superação das dificuldades nós produzimos o progresso. Se não houvessem, por exemplo, doenças, a ciência não se movimentaria através da cura, da vacina, através da busca de medicamentos e assim por diante. Hoje nós temos um parâmetro muito importante, né, que nós temos que entender. Com tudo isso que nós enfrentamos no nosso mundo atual, qual era a expectativa de vida há 40 anos atrás? E qual é a expectativa de vida hoje? Né? Então, com tudo isso, nós temos uma expectativa muito maior. Nós temos a oportunidade de estarmos aqui encarnados por muito mais tempo. Por muito mais tempo. No livro Missionários da Luz, existe um fato muito interessante, né? Que o espírito reencarnante,
né? Estava com Manassés, que era o seu instrutor, e esse instrutor disse o seguinte: vamos fazer um quadro para você do que nós vamos planejar para a sua encarnação. Aí planejou, porque lá no Ministério da Reencarnação existe a projeção em três dimensões. Falou: olha, nós vamos te dar aqui um pequeno defeito na perna. Falou: poxa, mas por quê? Falou: para que você se preocupe com isso e pare de reclamar com outras coisas, porque você perdeu muito tempo em outras encarnações anteriores e voltou à pátria espiritual antes da hora. E falou para ele: você faça uma coisa, não me volte aqui antes dos 75 anos, hein? Quer dizer, bom, eu espero também não voltar antes dos 75, já estou com 73, estou aqui por aí, não tenho nenhum defeito na perna, mas eu quero aproveitar, todos querem aproveitar a encarnação, não é verdade? Se a gente perguntar aqui: olha, o nosso lar é tudo maravilhoso, uma colônia espiritual, vocês já viram o filme, leram os livros, leram as obras do Chico Xavier, mas se eu perguntar para vocês aqui, quem tem pressa de conhecer o nosso lar? Ninguém tem, né? Na verdade, nós queremos permanecer por aqui um pouquinho mais de tempo, né? Não que nós não possamos entender a desencarnação, que nós temos que entender, né? É como Kardec disse, né? É nascer, né? Viver, progredir, morrer, renascer. Assim nós vamos, é o ciclo que nós vamos atravessar, não é verdade? Embora para nós seja alguma coisa muito talvez desconhecida, nós não lembramos como é que foi a última vez, ainda bem, né? E nós não lembramos como é que nós desencarnamos a outra vez. Mas assim funciona. O que Joana de Ângeles adverte também, que a reclamação modifica a nossa personalidade. Interessante, né? Modifica a nossa personalidade, porque, na verdade, nós vamos nos tornando uma pessoa amarga, uma pessoa chata. Ninguém gosta das pessoas que reclamam, não é verdade? Você vai encontrar uma pessoa e fala: poxa vida, ela vem aqui lá, vai reclamar de tudo, né? Você vai perguntar como vai, ele vai falar, ele vai explicar como vai, né? Que não está bem, vai contar a doença dele, vai contar da tia dele, da mãe, da avó, do cachorro, enfim, de todo mundo, né? Então, modifica a personalidade. A pessoa que reclama muito é uma pessoa que se modifica, se torna desagradável. Então, nós temos que ter esse cuidado de nos conter nesse sentido, porque nós estamos aqui para quê? Nós estamos aqui para melhorar. Nós assumimos tantos compromissos no Ministério da Reencarnação, não assumimos? Temos tantos compromissos assumidos, e nós vamos deixando de lado aqueles compromissos importantes para olhar aquelas coisas negativas, para olhar tudo aquilo que não serve. Vamos olhar aquilo que serve, vamos ter olhos para olhar as coisas boas que tem essa natureza, por exemplo, que é a criação divina, que é a manifestação do nosso Criador. Como Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, para os Espíritos, na primeira questão: o que é Deus? Deus é isso daí que nós estamos vendo. É a natureza, é a criação. Nós estamos falando aqui, tinha um cachorrinho aqui, né? Coisa maravilhosa. Manifestação divina. É Deus que está se manifestando em cada um de nós, nos dando condição do progresso. Nós já passamos por várias etapas, como diz Emmanuel, do átomo ao arcanjo. Nós não somos mais um átomo, né? Nós estamos aqui já no ser luminal, em condição de desenvolvimento e progresso. Nós estamos participando da reestruturação desse planeta, né? Da regeneração desse planeta, participando para o mundo de provas e expiações para a regeneração. A pessoa fala: mas não pode ser que nós estamos passando para o mundo de regeneração. Sim, nós estamos passando, porque é um processo necessário. Joana de Ângeles diz o seguinte, né, que quando se amassa um grão de trigo, parece que acabou, né? O grão amassou, não, vai fazer um pão. Não, o fermento, vai junto com o fermento, vai se tornar um alimento. É isso que acontece com o planeta. Nós estamos passando por essa transição planetária que nós sabemos, né? A doutrina espírita nos explica de forma muito clara essa transição. No sermão profético da montanha, Jesus disse: os bons herdarão a terra. Como é que nós vamos herdar a terra? O que nós vamos herdar aqui? Nós vamos herdar um pedaço de terra? Herdar uma casa? Né? Herdar o quê? Nós vamos herdar esse planeta, nós vamos reencarnar aqui num planeta melhor.
Acreditem, tudo que está acontecendo é plano divino, é projeto do nosso Criador. Jesus é o nosso governador planetário desde o momento que não existia esse planeta. Era uma poeira cósmica, ele já era destinado pelo Criador de que iria ser o governador desse planeta aqui. E ele é o governador, como ele diz, até o final dos tempos. O que é o final dos tempos? Porque tudo que é matéria tem um início, um meio e um fim. O que é o espírito, não. Mas o fim da matéria é a transformação da matéria. Porque tudo que é matéria se deriva do fluido cósmico universal. Então a própria Terra, um dia, vai atingir a sua destinação e nós, como espíritos, estaremos em outras orbes, em outras esferas. Isso que nós queremos, isso que Emmanuel diz, do átomo ao arcanjo. Nós estamos em evolução. Diz ainda Joana de Anjos, aqui elenca uma série de coisas, que ela fala que a reclamação destrói as células sadias. Incrível, não? Por quê? Porque é um sentimento ruim. O sentimento da reclamação é extravasar descontentamento. Quando nós extravasamos descontentamento, o que nós estamos fazendo? Nós estamos devolvendo os nossos átomos para o universo. Olha, estamos devolvendo um pedacinho meu aqui para você, é o universo. Lá para o fluido cósmico universal. Né? Então, destrói as células sadias. Ou seja, nós estamos prejudicando a nossa saúde, a nossa oportunidade de estarmos aqui encarnados, como diz o Manassés, para o espírito reencarnante. Né? Você te dou outra preocupação. Né? Vai se preocupar com a sua perna doentia, para não reclamar, não ficar reclamando de tudo, não ficar pondo problema em tudo, senão nós vamos abreviar a nossa reencarnação através da destruição das nossas células sadias. Né? Nós estamos fazendo isso. O que acontece quando o pensamento é matéria. Não precisa falar, nós não precisamos reclamar. Só de pensar que a coisa não está boa já é uma reclamação. Né? Para o mundo espiritual, a comunicação é através do pensamento. Aquilo que nós pensamos já se materializa. Já se materializa. Tudo aquilo que nós... Como Jesus diz, pecar por ações e pelo pensamento. Né? Nós estamos errando pelos pensamentos, nós estamos colocando pensamentos negativos. Esses pensamentos negativos, o que acontece? Nós não entendemos que existe a lei da ação e reação? Toda ação tem uma reação contrária e de igual valor. Isso não precisa, né? Quem passou aí pelo segundo ciclo do secundário já sabe, né? De Isaac Newton, né? Isso daí é uma lei física. Ele está explicando a lei física. E essa lei física se adapta ao mundo espiritual. Por quê? Porque no universo existe o quê? Existe Criador. Nós, como espíritos, os princípios inteligentes em desenvolvimento, né? Nós vimos aí o cachorrinho, vimos as plantinhas, coisas assim, e matéria. E toda matéria deriva do fluido cósmico universal. Então, acontece isso. Tudo aquilo que nós pensamos se materializa, forma-se quadros negativos, e aqueles quadros estão lá. Estão lá. Por incrível que pareça, os ensinamentos de Jesus não estão somente nos evangelhos canônicos de João, Marcos, Lucas e Mateus, né? Porque ali é o que está justamente narrado, não por alguns que viveram diretamente com ele, como Mateus e João, e Lucas e Marcos não, mas está ali tudo narrado. Né? Também através das mensagens do mundo espiritual, que nos traz como mensageiros divinos a mensagem de Jesus. Mas tudo aquilo que Jesus nos ensinou está aí. Por quê? Porque a palavra que ele emitiu é uma matéria. O sermão do monte está aí, está no universo. Basta que nós possamos nos ligar a ele, as palavras de Jesus, que elas vão ter influência sobre nós.
Então, tudo aquilo que nós falamos está lá, de bom e de ruim, está lá. André Luiz fala que nós temos no nosso corpo astral, corpo espiritual, um lugar chamado zona de remorso. O que é a zona de remorso? Zona de remorso, todas as mazelas que nós temos, ela está ali acumulada. É como uma coisa que nós precisamos limpar. Quando nós reclamamos, quando nós estamos descontentes, quando nós não estamos conforme com as coisas, quando nós estamos realmente revoltados, nós estamos o quê? Nós estamos colocando em nossa zona de remorso todas essas mazelas. E isso nós temos que trabalhar um dia. E por que não trabalhar agora? Por que não trabalhar agora? Então, essa ação de fazer essa limpeza, de fazer essa catarse espiritual, nós temos que fazer agora, nesse momento aqui. Porque nós temos todas as informações necessárias, nós temos as mensagens de Jesus através dos evangelhos, nós temos as mensagens espirituais que Kardec codificou através do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos e das 5 obras básicas. Nós temos as mensagens que vieram, que graças à permissão do nosso Criador, nos foi revelada dos mundos espirituais constituídos através da mediunidade do Chico Xavier, de Ivone do Amaral Pereira, nos anos 40 do século passado, né? É chato falar século passado, não? Tudo bem, já falei. No século passado. Então nós temos todas essas informações, e isso daí tem que servir de alavanca, porque se nós simplesmente recebemos esses ensinamentos, as informações, não agimos, não vai adiantar nada, né? Tiago, em sua epístola, diz o seguinte: a fé sem as suas ações, sem as suas obras, ela está morta. Isso vale para nós também. Não adianta ter fé, ter esperança, tal, se nós não agirmos dentro daquilo que é necessário. Atrai espíritos infelizes quando nós reclamamos. Não pode atrair coisa boa. Quando nós oramos, acontece o quê? O que é a oração? A oração é a nossa ligação com o mundo espiritual. Joana de Anjos define como um movimento contínuo e progressivo que atinge as altas esferas, a nossa oração. Agora, quando nós resolvemos reclamar de tudo, o que acontece? Não vai lá para cima, vai ficar aqui embaixo. E o que acontece aqui? Nós estamos cercados do mundo espiritual. André Luiz, no livro Os Mensageiros, ele conta que quando ele esteve de retorno à cidade do Rio de Janeiro, ele ficou assim muito confuso, porque ele viu uma multidão. Aí o Alexandre explicou para ele: André, é o seguinte, tudo que você está vendo aí não são somente os encarnados, são desencarnados também. Quem participa do trabalho de orientação aos espíritos sabe disso. Os desencarnados estão aí. Basta que nós nos liguemos a eles e eles virão justamente até nós. O André Luiz, ele coloca o seguinte um aprendizado que diz que nós costumamos reclamar muito no ambiente doméstico. É uma verdade, né? Não é verdade? Porque nós estamos, parece que aquele que está mais próximo de nós é o saco de pancada, né? É aquele que vai escutar as nossas lamúrias, as nossas reclamações, as nossas mazelas, né? Porque está ali próximo, né? Mas ele adverte o seguinte, né? O que ele coloca aqui? Eu peguei uma frase dele que eu achei muito interessante, né? De um modo geral, as reivindicações e desinteligências reportam mais frequentemente entre aqueles que a sabedoria divina reuniu com os mais altos objetivos na edificação do bem no círculo doméstico. É isso daí, né? Quando nós aceitamos a reencarnação, nós participamos da nossa reencarnação junto com o Ministério da Reencarnação. Nós escolhemos, é a nossa escolha. Agora, vamos reclamar daquilo que nós escolhemos para o nosso progresso? Não podemos reclamar. É lógico que as dificuldades existem, e a doutrina espírita nos traz justamente
a instrução para que nós possamos superar as dificuldades. Porque ali naquele ambiente nós temos alguns, né, não sei quantos aqui, aqueles que nos veem na internet, aqui presentes, tem aqueles espíritos que foram os nossos desafetos do passado. No livro, no livro Os Mensageiros, cita a reencarnação de Sigismundo. Muitos de vocês já devem ter lido, já devem ter ouvido falar, né? É importante, porque são espíritos que nós entendemos que temos que reencarnar para que nós possamos nos harmonizar, né? É lógico que existe a dificuldade, e a doutrina espírita é o nosso apoio, é a nossa sustentação, é uma doutrina consoladora. Tanto que o livro dos Espíritos, na quarta parte, é o livro de esperanças e consolações, né? É aquilo que nos traz as informações necessárias para que nós possamos ter esperança e nos consolar e ter o entendimento daquilo que ocorre. Temos no nosso ambiente doméstico, claro, temos aqueles espíritos que são harmônicos, né? São os afetos harmônicos. Sempre tem que ter no nosso lar algum afeto harmônico, porque sem um comandante, né, o barco não navega. Então aquele espírito que é nosso, que são os afetos harmônicos, são aqueles que vêm no nosso lar, aquele que se destaca. Todos nós temos alguém que se destaca, né? Um tio, um avô, ou até um filho que se destaca, que traz justamente a maior compreensão necessária, né, para todos nós. Mas também tem aqueles que estão em desarmonia conosco, né? São aqueles espíritos que são afetos e que estão em desarmonia. Por que estão em desarmonia? Porque nós erramos em encarnações passadas. Esses espíritos possivelmente foram aqueles amores mal resolvidos que nós tivemos em várias situações. Claro, nós somos espíritos imperfeitos e é bom até que não saibamos o que aconteceu na encarnação passada, né? Graças a Deus não sabemos, né? Porque senão iria ser um problema, isso é um desastre, né? E então, tem aquela desarmonia com aquele fala, poxa vida, meu filho, eu amo demais meu filho, mas não consigo me entender com ele. E assim vai, eu tenho um irmão, poxa vida, a gente vai conversar, não se entende, mas eu gosto tanto dele. É a necessidade de se harmonizar. Então, não de reclamar da situação, daquele, porque tudo aquilo que nós colocamos, possivelmente, no próximo, é aquilo que nós temos que nos corrigir. É o nosso espelho, né? Na nossa incompreensão, né? E assim vai, no ambiente de trabalho, vou respeitar o horário, no ambiente de trabalho e tudo mais, né? E eu lembro o seguinte, né? É uma coisa muito importante que nós temos sempre que ter em mente, Santo Agostinho. Santo Agostinho é um exemplo fantástico para nós, e Kardec foi buscar, através dos vários médiuns que deram a comunicação para formatar o Livro dos Espíritos, mensagens muito importantes de Santo Agostinho. E a mensagem mais importante, no meu modo de entender, todas são importantes, né? Mas aquela que mais nos toca é a questão 919A, que eu recomendo para vocês lerem todas as noites. Santo Agostinho diz o seguinte: toda noite, ele fazia uma catarse, ele fazia um balanço daquilo que ele tinha feito, que ele gostaria que fosse feito para ele, que ele fez ao próximo, que ele gostaria e que ele deixou de fazer, que ele gostaria que fosse feito para ele próprio. Porque nós estamos à busca da felicidade, embora seja uma felicidade relativa nesse planeta, nós queremos ser felizes. E a felicidade só se alcança dessa forma, né? Só se alcança através da compreensão, através de ver as coisas boas, as obras divinas, aquilo que Jesus nos traz de melhor. E para encerrar, eu peguei aqui do Evangelho de Lucas, tem uma parábola que fala muito sobre isso, né? Que é o rico e o Lázaro, né? Que vocês devem conhecer, né? Acho que tem até um filme, uma novela que a Record está fazendo aí. Eu não vi, mas eu sei que tem, né? O rico e o Lázaro. O que acontece é o seguinte, é que existia um rico que se fartava, vestido de púrpura e tecidos de Holanda,
existiu Lázaro, que ficava sempre à porta dele, sempre vivendo de migalhas. E quando houve a desencarnação, encurtando bem a parábola, né, porque eu não tenho aqui todas as virtudes de Jesus, embora a gente procura sempre assimilar alguma coisa para nos melhorar, diz o seguinte, que quando ele desencarnou, os dois desencarnaram. E o rico, o milionário, aquele que esse tempo estava bem, ele se viu no Hades, ou seja, num lugar que seja umbral, alguma coisa nesse sentido. E viu o Lázaro ao lado de Abraão, né? Junto aos seis de Abraão. E ele diz o seguinte, ele fala, Deus, Abraão, me traz eu estou com sede, me traz ele para saciar minha sede. Ele falou, não, você não pode, aqui existe um abismo entre vocês. Ele fala assim, mas então ele começou a reclamar, né, para o Criador. Então faz o seguinte, manda o Lázaro para os meus irmãos, que eu tenho mais 9 irmãos, para que eles saibam o que está acontecendo. Por favor, começou a reclamar para ele, reclamar. Aí o Criador disse o seguinte, olha, não adianta reclamar. Eles já têm Moisés e os profetas, eles já sabem tudo o que fazer. Reclamação não adianta. Então assim somos nós. Não adianta a gente reclamar, né? Nós temos todas as informações, como comparando aqui com a parábola do rico e do Lázaro, de Lucas, nós temos as informações. A doutrina espírita nos traz todo esclarecimento necessário para a nossa modificação, para a nossa modificação espiritual, que é tão necessária para que nós possamos evoluir, e evoluir junto com esse planeta, participar da regeneração desse planeta, não reclamar de tudo. Vamos ver as coisas, focar nas coisas boas. A espiritualidade nos diz que 97% dos que estão encarnados aqui têm boas intenções, tem a semente do bem, e que somente 3% são aqueles espíritos que estão tendo toda a oportunidade agora da reencarnação. Agora fala 3%, conversa fiada, tem muita gente. É claro que tem muita gente. Qual é a população mundial? 7 bilhões e tralalá. Vamos arredondar para 7, um pouquinho para baixo. O que é 3%? A população do Brasil. População do Brasil. Mas não está só no Brasil não, gente, por favor, né? Está bem espalhado por aí. Mas fazem muito barulho. Então não vamos olhar para os 3%, vamos olhar para os 97% de coisas boas, apreciar essa criação divina, ter o entendimento da nossa posição na família, ter entendimento da nossa posição na sociedade, no nosso local de trabalho, né? Porque o local de trabalho não é aquele local que traz a remuneração física, não. É a que traz a remuneração espiritual, né? Como aqui é um local de trabalho nosso, né? Então vamos fazer o nosso papel, não vamos reclamar, vamos procurar justamente ser aquela semente, como Jesus disse, vós sois o sal da terra. Vamos ser o sal da terra, vamos transformar isso daqui. O mundo necessita da nossa transformação. Esse país necessita da nossa transformação. Não vamos apegar essas coisas, paixões, não existe, isso daí está fora. Isso não faz parte da nossa evolução. Vamos nos apegar às boas coisas, às boas obras, né? E principalmente nós vamos nos apoiar em Jesus, que é o nosso mestre divino, é aquele que nos conduz, saber confiar, ter fé e esperança. Mas, como disse Tiago, agir. Porque só ter fé não vai adiantar nada. Tá bom? Então, esse é o recado que queria passar, esse estudo que eu fiz, que eu queria compartilhar com vocês, né? E que Jesus possa nos abençoar agora, sempre, e que vamos nos esforçar bastante, né? Todos. Obrigado, Zé. Bom, agora é o momento da participação. Agora que vocês, é aberto aí para vocês fazer uma colocação, uma pergunta. Qualquer coisa que ele... Oi? Sem reclamar. Sem reclamar, qualquer pergunta que eu possa responder. Vamos lá. O encarnado que reclama
não falta ele a prática do amor ao próximo? Sim, principalmente, né? Jesus disse duas coisas, isso daí é importante. Eu vou falar mais uma parte do Evangelho de Mateus aqui. Quando Jesus estava com os saduceus, conversando com Jesus, os saduceus era uma seita judaica que seguia as leis judaicas, mas não acreditava na existência da alma. Então Jesus, com todo o seu conhecimento, calou a boca deles. Diz exatamente isso no Evangelho. Calou a boca dos saduceus. Os fariseus vieram tentar Jesus. Porque Jesus falava nisso que ele está falando, né? Amor ao próximo. Jesus era um amor personificado. Perguntaram a Jesus: mestre, qual é o maior mandamento? Os fariseus esperavam que ele ia dizer: o maior mandamento é amar o próximo. Ele falou: o maior mandamento é amar a Deus de todo o seu entendimento e de todo o seu coração. Aí os fariseus: ele não vai falar de mais nada, né? Ele falou: mas tem um segundo mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo. E esses dois mandamentos resumem todas as leis e todas as profecias. Sabe quantas vezes que ele estava falando, quando tem o Levítico e o Deuteronômio? 613 leis. Imagina, dois mandamentos resumem as 613 leis. Né? Amor ao próximo. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Seu Américo. O senhor não pode reclamar, senhor Américo. Você só pode falar sem reclamar. Roberto, Fala. existem as reclamações boas, que dão progresso, e tem as reclamações péssimas. Vamos colocar isso daí no vernáculo certo. As reclamações boas são observações positivas que se faz às pessoas, que se levam ao progresso. Quando você faz uma observação positiva que leva ao progresso, não é uma reclamação. A reclamação é negativa. A reclamação, quando você está reclamando mesmo, enfim, você está reclamando de alguma coisa que não funciona, não está bem ou não quer. Mas o outro lado não. O outro lado são as observações positivas que geram progresso. Geram progresso. E tem uma coisa também, nem sempre você deve fazer observação, né? Você deve se conter, deve ter humildade, às vezes, né? Se colocar no lugar daquele que você vai fazer observação, né? Tá certo, senhor Américo? Não se contentou, mas tá bom. Mas depois a gente fala mais, você vai se contentar. Mais alguém quer falar? Reclamação conduz para coisas boas. Reclamação, esse é outro aspecto. É outro aspecto. Reclamar de coisas boas, não. Reclamar é reclamar. Na nossa administração aí se vê perfeitamente. Mas estamos no mundo de provas e expiações, de imperfeição. Vamos chegar a melhorar. Então tá bom. Mas é isso aí. Agora, o que eu estava lendo uma coisa na internet, né? Duas coisas. Eu estava vendo, né? Um vídeo, um irmão que deu uma palestra, e ele falava exatamente como você colocou. O que volta ele colocou dessa maneira, né? O que volta, o olhar de Deus para nós, né? É o nosso agradecimento, é a nossa fé, é o nosso amor. A reclamação não traz o olhar de Deus para nós. Nenhum, nós temos que olhar os nossos então, valores. Né? Essas coisas que realmente você ficar todo dia lá, porque eu sou azarado, porque não deu certo. Não adianta que. Por que comigo? Você pode ficar perguntando 1000 vezes que você não vai ter resposta mesmo. Por que comigo ou por que não comigo, né? O Chico tem uma. Só para encerrar aqui, né? O assunto é bom, vai para frente, né? Mas o Chico tem uma até está no filme dele, né? Quando ele submeteu uma cirurgia evasiva, né? Aí a irmã dele falou: por que você não procura Origó, né? Ele falou: não, eu vou fazer a cirurgia, eu tenho que fazer. Sem reclamar. O Chico, ninguém viu o Chico reclamar de alguma coisa, né? Essa é a figura, né? Que o Criador nos enviou aí para que a gente possa se espelhar. Não como Jesus, né, que é a questão 625 do Livro dos Espíritos, né, quando perguntam qual é o ser mais perfeito que o Criador nos enviou para ser nosso guia e modelo, eles falam de Jesus. Jesus está acima de qualquer coisa. Mas o Chico foi um exemplo muito bom para nós. Né? Obrigado, José. Bom, depois desse estudo, né,
esse aprendizado. Chegou o momento agora de nós fazermos a nossa parte. Então, eu convido novamente vocês a cerrar os olhos. Vamos nos aquietando e vamos agradecer em forma de vibrações. Vamos deixar que esse amor, essa luz imensa, cubra todo o nosso planeta, cada canto, cada lar. E onde tiver qualquer dificuldade, essa vibração de amor, de saúde, de paz, de harmonia, toque onde houver necessidade. Seja na doença, seja na recaída moral, seja no psíquico, seja qual for a necessidade, que todos aqueles que habitam esse mesmo planeta que nós habitamos, pois somos irmãos. Se aqui estamos, todos nós temos que estamos no lugar certo, temos que passar pelo que estamos passando. Então, que essa vibração leve esse lenitivo, esse conforto, para todos os irmãos desse nosso planeta. Vamos vibrar também para que os dirigentes, aqueles que têm o poder de tomar as decisões entre as nações, que o façam pautados no respeito, no amor, na liberdade e na ética, para que nós possamos viver verdadeiramente como verdadeiros irmãos. Vamos vibrar por todas as casas de oração, para que cada vez se multiplique todas que pregam o amor, a bondade, a caridade. Uma vibração especial por essa casa, a Casa do Caminho de Santana, que nos acolhe com todo carinho e todo amor. E vamos pedindo licença ao plano espiritual para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agradecendo a oportunidade desse estudo, desse encontro, que nós possamos levar daqui sempre alguma coisa boa para continuarmos durante a semana a pesquisar, a estudar, a nos instruir. Nos agradecendo a toda a espiritualidade, a Jesus pela sua presença e a Deus por esse poder dessa reencarnação que Ele nos concedeu. Muito obrigado a todos, obrigado também aos nossos amigos da internet, obrigado também aos presentes, uma boa semana e boa noite a todos. Agora nós vamos continuar com os trabalhos, com a aplicação dos passes, primeiro os magnéticos, depois os espirituais. Que assim seja.